Olá pessoal, na videoaula de hoje nós vamos estar fazendo a tampa do vaso do jogo de banheiro de 12 pontas, tá bom? Da nossa estrela, né, de 12 pontas, tá? Esse tapete aqui, pessoal, ficou com 60 centímetros aí de diâmetro. Eu coloquei a redinha nele, ele ficou pesando 330 gramas aí sem a redinha ficou com 25 gramas, ok? Aqui, pessoal, eu fiz bem explicadinho para vocês na videoaula. Aqui é um tamanho, né, bem razoável. Eu fiz um vídeo para vocês aí essa semana, né, falando para vocês, caso vocês queiram aí, né, fazer as 3 peças do jogo de vocês com essa mesma medida aqui da tampa do vaso, vai ficar muito lindo. Olha, as cores aqui tá um pouco estourada a iluminação, mas no vídeo inicial aí, né, que eu fiz para vocês, vou deixar um trailerzinho aqui daqui a pouquinho, vai aparecer aí mais certinho o detalhe aqui das cores, ok? Então, foram todos sobras de barbantes, número 6, a agulha foi a 3,5, tá? Pra gente tá aí utilizando as nossas sobrinhas de fio, porque temos muitas sobrinhas, todas nós, né, acumulamos aí sobrinhas de barbante. Então, pessoal, vamos lá então agora para nossa videoaula. Bom, pessoal, para nós darmos início aqui, eu queria esclarecer para vocês, né, que todas as bases dos tapetes, elas são iguais, tá bom? Mas a quantidade de carreiras aí que vai mudar, que nós vamos colocar em cada trabalho, ok? Então, né, vamos começar aqui a nossa base. Eu prefiro colocar cores claras, tá? No centro desses tapetes, para dar uma acendida aí melhor, né? No miolo do tapete, tá? Então, aqui eu tenho uma cor amarelo bebê e agulha de número 3,5. O barbante é de número 6, ok? Aí aqui, pessoal, vou fazer meu círculo mágico, vou dar 2 voltinhas, tá? Porque um dos tapetes é grande. Quando a peça é grande, eu faço o meu círculo mágico com 2 voltinhas, tá? Fiz as 2 voltinhas, vou puxar aqui e vou fazer aqui a minha primeira correntinha. Vou subir aqui mais uma, mais 2. E aqui dentro, né, desse meu círculo mágico, eu vou fazer mais 11 pontos. A contar aqui com as 3 correntinhas, nós vamos ficar então com 12 pontos altos aqui dentro. Ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Fiz os meus 12, vou dar uma alongadinha aqui no meu fio e vou puxar aqui o meu círculo mágico. É só a gente segurar e ir puxando aqui aos poucos, ajeitando que corre os 2 fiozinhos, tá bom? Ó, ficou bem fechadinho. Agora eu venho, fecho aqui, né, na minha terceira correntinha. Assim, vou fazer uma correntinha aqui. Esse fiozinho, pessoal, do círculo mágico que está aqui, eu já vou arrematando ele, tá? Vou puxar aqui pra trás, ó, o meu fiozinho, ele tá aqui, eu venho um pontinho antes aqui, puxo ele e faço aqui uma correntinha. E aí, eu aperto bastante e venho aqui, né, entrelaçando por entre esses pontos aqui de trás, até eu chegar, né, aqui em cima, ó, por trás aqui. E aí, aqui, ó, eu vou transpassando ele, para que na próxima carreira que eu venha fazendo, eu venha recobrindo esse ponto aqui, esse fiozinho, né, já vai ficando arrematado. Aqui, né, eu tenho uma corrente, vou subir mais uma, mais 2, e aqui do lado, ó, aqui eu vou fazer mais 2 pontos altos.
No próximo ponto, mais 2 pontos altos. Para cada ponto de base, vai ter 2 pontos altos, tá? Só que aqui, nesse primeiro que a gente subiu, eu vou fechar o ponto aqui para não ficar um buraquinho, tá? Então, a gente vai seguir fazendo aqui, para cada um ponto de base, vai ter 2 pontos altos. Então, aqui, né, aqui eu ainda tenho que completar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E agora, aqui, né, eu vou fazer o 12º ponto agrupado aqui de 2. Então, eu venho aqui bem no pezinho desse e faço mais um ponto alto. E aí, eu tenho mais, né, um grupinho aqui de 2 pontos altos no mesmo lugar. Ficou parecendo que vai fechar, mas é assim mesmo, tá bom, pessoal? Agora, eu vou caminhar com um ponto baixo aqui no pontinho da frente. Vou subir 1, 2, 3 e 4 correntes aqui. E vou fazer no mesmo lugar um ponto alto. Ficou como um Vzinho aqui, né? Sem correntinha, sem nada, eu vou pular um de base, vou vir no próximo, vou fazer um ponto alto. 2 correntes, venho aqui no próximo e mais um ponto alto. Fiz mais um Vzinho. Pulo um de base, um ponto alto, mais 2 correntes e aqui mais um ponto alto. E assim, pessoal, nós vamos trabalhar toda essa volta, ok? Vai ser, né, Vzinhos, pulando um de base, fazendo um ponto alto, 2 correntes e no mesmo lugar mais um ponto alto. Entre os leques não tem correntinha, ok? Eu tenho aqui 11 grupinhos, e agora eu vou fazer meu último grupinho aqui de um ponto alto, 2 correntes e aqui mais um ponto alto. Aqui ficou aquele pontinho que a gente caminhou, né, aqui para o lado. Agora aqui eu conto, né, o ponto baixo, 1, 2 correntinhas e fecho aqui, né, com um ponto baixíssimo. E aí agora, pessoal, eu venho aqui dentro, né, e faço um ponto baixo. Subo 1, 2 correntinhas, faço mais um ponto alto. 2 correntes e mais 2 pontos altos aqui dentro no mesmo lugar. Sem correntinha, sem nada, eu vou fazer um ponto alto aqui no meio, ó. No meio dos 2 lequinhos de um ponto alto que a gente fez na carreira anterior. Sem correntinha novamente, venho para dentro aqui, né, do meu leque. 2 pontos altos, 2 correntinhas e mais 2 pontos altos. Um ponto alto aqui entre os leques. E em cada, né, lequinho desse anterior, vai ter mais um de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto aqui no meio. Então, essa vai ser a nossa sequência. Dentro de cada lequinho, né, da carreira anterior, vai ter 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Não haverá espaço de corrente entre eles, um ponto alto entre os leques de baixo e no próximo aqui mais 2 pontos altos para formar aqui o leque. Então, essa aqui vai ser aí, né, toda a nossa sequência. E aí, aqui, cheguei, né, vou fazer o meu ponto alto aqui na divisão. E já vou fechar aqui, ponto baixo, a primeira, a segunda correntinha e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui no meu próximo e vou fazer aqui o ponto baixo. Agora, aqui, pessoal, eu vou estar subindo 1, 2, perdão, 2 correntinhas, né, para equivaler a um ponto alto. E aqui dentro, eu vou estar fazendo 2 pontos altos. 1, 2 correntes e mais 2 pontos altos.
Agora, eu venho aqui e a gente tem aqui, né, esse lequinho. E aqui no primeiro, eu faço, né, um ponto alto. Ó, então, ficou assim, ó. A gente pulou esse primeiro ponto, veio nesse e subiu. Fez dois pontos altos aqui no intervalo, duas correntes, dois pontos altos e um ponto alto aqui só no primeiro. Esse último pontinho aqui, né, como esse primeiro, a gente não vai usar nessa carreira. Agora, eu dou a minha laçada, aquele ponto que a gente fez aqui no meio, a gente vai pegar ele aqui por trás e vai fazer um ponto alto em relevo. Venho aqui na minha próxima carreira, ó, pulo o primeiro Vzinho, pontinho aqui do Vzinho, venho no segundo e faço um ponto alto. Aqui no intervalo, faço dois pontos altos, duas correntes e aqui mais dois pontos altos. Agora, eu apenas uso esse ponto e venho, dou a minha laçada, pego aqui nesse ponto por trás, ó, e puxo aqui pra frente e subo o meu ponto alto. Vai ficar um ponto em relevo, ó. E aí, eu já sigo fazendo aqui no próximo o mesmo esqueminha ali. Eu vou fazer mais um pouquinho com vocês aqui, mas o padrão dessa volta é apenas esse, né? Para mim mostrar para vocês aqui a troca do fio, tá? Se vocês quiserem estar trocando, né, a cor a cada vez que você acaba a carreira, vocês podem estar fazendo, ok? Aqui no meu eu não priorizei isso, tá? Eu fui apenas emendando aqui os fios, tá bom? Tá quase acabando aqui o meu fio, era uma bolinha pequena. Ó. Então, tá assim, ó, o nosso trabalho, tá? Esse vai ser o padrão por toda a nossa volta. E aqui, ó, já acabou, né, o meu barbante. Então, eu vou pegar o outro pedacinho aqui, pra eu estar mostrando, né, pra vocês como que eu faço aqui a emenda. Tem vários jeitos, pessoal, de fazer a emenda. Eu tenho usado para esse tapete aqui, essa emenda aqui. Eu só seguro as duas pontas aqui e aperto, ó. Bem apertado. Quando eu vou esconder o fio, eu escondo o amarelo ali do lado do amarelo e o vermelho do lado do vermelho. Mas tem outra emenda que o pessoal também usa bastante, que é essa aqui que eu vou mostrar para vocês, ó. A gente deixa os dois fios assim, pego esse fio e amarro nesse aqui, ó. Assim. Amarrei nesse, eu pego essa ponta aqui desse fio e prendo no amarelo. Agora, eu faço a mesma coisa aqui do amarelo com o vermelho, ó. Fica assim. E aí, a gente pega, né, os dois lados aqui, ó, e vai puxando até eles se encostarem. E aí, sim, a gente aperta aqui, tá? Vai ficar bem cerrado, bem certinho. Aqui, o pessoal costuma cortar bem rente e passar cola. Eu já não tenho feito mais isso, tá? Eu fico muito insegura, né? Achando que pode acontecer alguma coisa aqui e isso se soltar. Então, eu até emendo assim também, mas eu deixo as pontinhas e agora eu vou mostrar pra vocês, né? Como é que eu tenho feito quando chega nessa parte aqui. Então, eu vou continuar com vocês mais um pouquinho nessa carreira pra mostrar pra vocês. Ó, tenho aqui os meus 3 pontos, lembrando que sempre vai ser 3 a cada lado, pulando o último pontinho e o ponto em relevo. Já tô aqui na parte do meu ponto em relevo, vou fazer, né? Venho aqui, pulo o primeiro, venho no segundo. Aqui, ó, eu puxo, ó, já tá na hora de eu usar o meu fio vermelho. Então, aqui, ó, eu vou puxar o meu fio vermelho, vou pegar aqui esse fio vermelho que tá lá atrás e vou aproveitar para esconder ele aqui junto. E aqui, ó, eu tenho esse fio amarelo. Por um acaso, ele ficou aqui bem no meio. Eu vou continuar trabalhando aqui em cima dele. Mas supomos, né, que ele tenha ficado mais pra cima. Aí, eu ia pegar, ia voltar ele aqui um pouquinho, para que na próxima carreira eu viesse cobrindo ele. Aqui no caso, ó, deu bem certo dele ficar aqui embaixo, ó.
Então, eu vou usar esse miolo, né? E vou usar aqui, então, eu vou vir aqui, vou passar ele e vou puxar ele aqui pra trás, ó. Aí, aqui eu venho cuidando do fio vermelho, porque o amarelo eu já dei um jeitinho nele aqui pra eu passar por cima. Então, aqui eu fiz um ponto, esse aqui que é um do meio, tenho que fazer mais um desse lado do leque e vou escondendo aqui o meu vermelho, ó. Uma, duas correntes e aqui eu faço mais 2 pontos altos. E aqui, ó, eu já, né, passei por cima do meu fio amarelo. E aqui eu faço o meu terceiro ponto aqui. E aqui eu dou a minha laçada e faço o meu ponto em relevo. Aí, a sequência, né, é a mesma que nós já estávamos fazendo. Mas daí aqui, pessoal, ó, ficou assim, ó. Esse aqui ficou aqui em cima, a próxima vez eu vou cobrir ele. E esse aqui, lembra que a gente foi e trouxe ele pra trás aqui novamente. Então, aqui eu só venho e corto essa pontinha que sobrou, tá bom? Assim como aqui também a gente já arrematou o círculo mágico, depois eu só venho e vou cortando aqui esses excessos, tá vendo, ó? E aí, assim, eu sigo o meu trabalho e assim eu tenho feito em todas as emendas, independente de ser aquela primeira ou aquela segunda, eu coloco a cor nova para esconder no que eu estou fazendo e a cor antiga eu passo, né? Ou aqui embaixo, como aconteceu, eu venho escondendo ela aqui até eu passar a próxima carreira aqui em cima, tá? Então, eu vou terminar essa carreira aqui e venho com vocês aqui no final para a gente fazer a próxima. Ó, pessoal, aqui, ó, eu já emendei a cor mais uma vez, ó. Eu trouxe o laranja pra cá e voltei o vermelho pra trás, tá bom? E aí, aqui, ó, vou fazer meu último ponto em relevo. E vou subir aqui na primeira, o ponto baixo, primeira e segunda corrente, e vou fechar aqui. Sempre a gente não vai fazer o ponto do lado do ponto relevo. Então, aqui eu fechei, eu venho pro próximo pontinho, ó. Uma, duas, três. Eu fiz o ponto baixíssimo, então é 3 correntes. Se eu tivesse feito apenas o ponto baixo, era 2, ok? E aí, aqui, ó, eu fiz aqui, né? Pulei aqui o primeiro, que é do lado, que sempre a gente vai pular. No próximo, eu já faço um ponto e no próximo, mais um ponto alto. Dentro aqui do trabalho, pessoal, agora, a gente vai fazer um ponto apenas, tá? E aí, eu vou fazer mais uma, duas correntes e mais um ponto. Aqui eu venho e faço mais um ponto alto, no próximo um ponto alto. O sinal para a gente fazer o ponto relevo é que a gente vai pular um ponto antes do ponto relevo, tá? Conforme for crescendo aí o nosso trabalho, a gente vai se baseando, né, nisso aqui, para não precisar ficar contando os pontos, tá bom? Então, eu fiz aqui um ponto aqui no meio, né? Separei por 2 correntinhas, né? Aqui ficou 3, aqui ficou 3. Então, eu pulei esse e fiz meu ponto relevo. Sem correntinha nenhuma, pulo o primeiro e venho no segundo. Um ponto alto no próximo e um ponto alto aqui agora, né, no miolo. E 2 correntes. E mais um ponto alto aqui. Aqui, novamente, faço um ponto alto. E aqui mais um ponto alto. Então, aqui a gente ficou, né, com 3 pontos e já faço aqui o meu ponto relevo. O que que vai acontecer aqui no nosso trabalho, pessoal? Aqui eu comecei com 2 pontos, certo? 2 pontos altos, né, e entre o leque. E aqui eu já fiz um, certo? Então, se a gente colocar sempre 2 pontos altos aqui em cada intervalinho desse, o nosso trabalho, ele vai abrir bastante, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho mais adiante, mas a gente vai fazer uma sequência aqui, né? Que é de 2 pontos altos no miolo, e a gente vai fazer umas 4 carreiras, assim, apenas com um ponto, aqui dentro, né? Do leque, de cada lado aqui do intervalo, tá? E daqui a pouquinho eu venho um pouquinho mais adiantado e mostro para vocês. Então, aqui pulo, né? Um ponto, venho no segundo, faço um ponto alto no próximo e um ponto alto aqui
né? No dentro do leque, duas correntes e aqui novamente mais um ponto alto e um para cada de base, né? Nessa carreira nós estamos totalizando aqui, né, 3. Ó, aqui já tenho a minha sobrinha, então eu vou puxar o meu fio, vou pegar o meu fio verde e vou passar ele aqui para trás, ó. E ele aqui eu vou voltar, tá bom? O laranja, ó, deixa eu só tirar aqui para vocês verem. O laranja, ele tá aqui, ó. Tá vendo? Então, eu vou puxar ele aqui pra cima. Ó, puxei ele aqui pra cima. Vou passar ele mais uma vez aqui, até ele chegar em algum lugar onde eu vou passar, né, por cima dele aqui várias vezes. E aqui agora, o verde, ó, eu terminei aqui, agora já tá na vez do meu ponto relevo. Eu vou dar a minha laçada, vou fazer meu ponto relevo, vou fechar. E antes de eu fechar aqui o último ponto que ele tá em cima, eu vou puxar ele, ó. E aí, aqui eu faço pulo o primeiro, né, o segundo, faço meu ponto alto e já passo ele aqui novamente pra frente, ó. E aí, assim, eu vou escondendo a minha sobrinha de fio. Aqui, eu vou puxar ele aqui no meio, vou até dar uma puxadinha nele aqui, pra quando eu vir com as correntinhas, eu passar aqui por ele, tá? Tem vez, pessoal, que eu nem preciso ficar cortando a pontinha, já consigo esconder quase tudo aqui dentro do trabalho. E vou fazer meu ponto aqui em relevo. Então, essa é a sequência aqui da nossa carreira, tá bom? Nessa vez aqui, nós estamos fazendo com apenas um ponto alto aqui dentro, né, dessa pontinha que o nosso trabalho vai formando, tá bom? Então, eu vou fechar minha carreira e venho com vocês. Mas como eu disse para vocês, quem quiser já ir adiantando o trabalho, vai ser 4 carreiras assim, com apenas um ponto aqui dentro do leque, e a próxima carreira vai ter 2 igual aqui, tá? Para não acontecer do nosso trabalho ficar sanfonado entre, né, aqui os nossos pontos relevo. Então, eu vou fazer a minha carreira, quando eu chegar aqui eu venho com vocês. Ó, pessoal, aqui, ó, opa, tremeu aí. Aqui eu já cheguei, né, já fui colocando aqui os meus barbantinhos pra cima, pra ficar tudo meio ajeitadinho, tá? Esse aqui sobrou, mas ele ficou grande aqui, é só cortar. E aí, aqui, né, já cheguei no final da carreira, eu vou apenas aqui fechar, né, na minha terceira corrente, que aqui eu fiz com ponto baixíssimo. Fechei. Sempre vamos caminhar para o próximo, tá? Ou com ponto baixo, ou com ponto baixíssimo. Vou fazer o ponto baixo e vou subir uma, duas e três. Aí, aqui eu venho, faço o meu ponto alto e aqui mais um ponto alto. Duas correntes, mais um ponto alto aqui dentro. Como eu disse pra vocês, né, que a gente ia tá fazendo, né, por mais de uma carreira, apenas um ponto aqui dentro, né, do intervalo. Aí, pessoal, se vocês quiserem, vocês podem, né, tá fazendo aqui sempre diretão com apenas um ponto alto aqui dentro, porque se a gente pula um aqui e a gente faz sempre 2 aqui, o nosso tapete vai sobrar. Mas a lógica aqui do tapete é que se você pula uma aqui, você tem que fazer um aumento aqui, né? Para nosso tapete ele ir crescendo, né? Então, aqui, ó, quando a gente, no meu caso aqui, né, nós vamos estar fazendo 2. Opa! Então, aqui no caso, né, que a gente tá fazendo por mais carreiras, então a cada 3 carreiras dessa de um no meio, nós vamos fazer um com 2, tá bom? Para o nosso tapete não ficar sobrando. Se você quiser fazer 2 carreiras e a próxima já aqui na seguida, por exemplo, com 2, você pode fazer, mas se você fizer com 2 pontos direto, nesse caso que o trabalho tem 12 pontas, vai sobrar, tá bom? Então, aqui, ó, eu já tô na minha segunda carreira, eu vou fazer com vocês aqui mais um pouquinho, mas lembrando ponto relevo, pula o primeiro, já faz aqui mais outro ponto, 2 correntes e faz mais um ponto alto. Então, sempre aqui a gente vai ficar com 3, né? Observem que não tá aumentando, mas aqui nós estamos no começo do nosso tapete, ó, que eu tenho uma emenda.
Vou puxar aqui, ela vai acabar se ajeitando aqui, ó, tá vendo, ó? Nesse caso, vai ficar as duas cores aqui, não tem, né, o que eu fazer, ó. Eu puxo, e aqui, como é o rosa, eu já dou um jeitinho de passar o rosa pra lá, e puxo aqui, finalizo o meu ponto relevo, ó. E aqui eu pulo primeiro e já faço. No começo aqui, né, o nosso trabalho, ele não vai ter muito crescimento, porque a gente está formando ele. Aí, quando a gente coloca os dois pontos altos juntos, ele aumenta automaticamente. Uma, duas correntes e aqui um ponto alto. Fiz os 3 pontos, ó, do meu ladinho, pulo um e venho aqui no próximo e coloco o meu ponto relevo. Pulo o primeiro aqui e já sigo fazendo. Então, eu vou fazer essa carreira com vocês, aqui ainda, e vou fazer mais umas carreiras aqui, seguindo essa mesma lógica. Eu vou falar mais uma vez, né? Ver se eu consigo falar agora de maneira mais clara. Aqui a gente fez com 2 pontos no meio, começou, aqui foi com 2 pontos no meio. Nós vamos fazer por 1, 2 vezes, 3 vezes, sem aumentar, que é só um ponto aqui no meio de cada lado do nosso leque. Aí, na próxima, que vai ser a nossa terceira, ó, 1, 2, 3, na quarta, nós vamos fazer com 2 pontos no meio. Se você, repito, quiser pular apenas 2, né, e fizer já o aumento, pode fazer. Aí, você vai observar o seu trabalho, se ele tá ficando retinho, ou se ele está ficando sobrando muito. Se ele começar a ficar meio mole assim, ó, você vê que tá sobrando ponto, esses pontos aqui estão ficando um pouquinho alto, é porque tá sobrando ponto. Aí você volta a colocar apenas um ponto no meio, que é a mesma coisa da gente parar de fazer o aumento, tá bom? Então, eu vou fazer por algumas carreiras aqui, só para dar o exemplo para vocês, mas a lógica é essa, tá bom? Então, eu vou fazer e venho mostrando para vocês e falando, né, também aí a nossa próxima etapa de quantas carreiras nós vamos estar fazendo. Voltei aqui, pessoal, eu fiz umas carreiras aqui mais adiantadas, né? E aí eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa, ó. Então, aqui eu fiz como eu falei que eu ia fazer realmente, né? Eu fiz aqui, ó, aquele com 2 pontos altos aqui no meio do Vzinho. Aqui eu fiz uma carreira sem aumento, né? Que é quando a gente coloca só um ponto aqui dentro e mais uma carreira sem aumento. E aqui eu fiz com 2 pontos. Se a gente for reparar aqui, ó, nesse lado, tá vendo que o nosso trabalho tá ficando um pouquinho achatadinho? Nesse caso, se você, dependendo aí do seu ponto, né, você vai observando, aí você pode fazer o quê? Você pode fazer uma carreira sem aumento e uma carreira com 2 pontos altos, uma carreira sem aumento e uma carreira com 2 pontos altos, tá? Ou, né, se você quiser um trabalho mais chapadinho assim, você pode pular 2 carreiras com apenas um ponto, né, aqui no meio, e a próxima já vem fazendo 2, igual eu fiz aqui nesse trabalho, tá bom? Isso daí, pessoal, depende do ponto de cada um, tá bom? Então, por isso que a gente não passa geralmente uma receita exata, porque tudo isso depende do ponto, né? E a gente sempre tá tentando, né, a fazer com que vocês usem aí essa parte aqui de estar observando muito o ponto de vocês, tá? E aqui, pessoal, eu tenho já a minha tampinha do vaso, tá bom? Vamos contar aqui agora com quantas carreiras, né, ela ficou. Desde o início aqui, ó, ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 carreiras. A minha tampa do vaso, ela é grande, tá bom? Então, eu aconselho vocês, né? Se vocês tiverem uma base ou se for uma encomenda, vocês colocarem, né, na tampa do vaso de vocês. No caso, na minha tampa que é grande, nessa parte aqui que é menor, ficou bem aqui, ó, na minha tampa do vaso, tá bom? No caso que eu vou estar fazendo apenas aí, né, 2 carreiras aqui ainda, então eu preciso ter essa marcação de que ela passou pelo menos um pouquinho ali na borda, né, da tampa do vaso, tá bom? Então, aqui deu 16, né, carreiras que eu falei, ou 17. Aí, a gente vai passar agora as 2 beiradinhas, né, com o nosso preto, para fazer aqui o fechamento da borda do tapete colorido. Olha, essa aqui são cores diferentes, como eu disse para vocês no início da videoaula, a base da videoaula vai ser a mesma,
mas os tapetinhos já estão aqui, né, adiantados para eu terminar de gravar a videoaula para vocês. E como vocês podem ver, né, as cores combinam e se falam muito, porque traz uma alegria, né, esses tapetinhos aqui coloridinhos. Então, agora eu vou me ajeitar aqui pra gente começar a passar a bordinha. Então, aqui, ó, eu vou dar uma laçadinha inicial. E vou vir aqui e vou começar a fazer da mesma maneira que a gente já estava fazendo. Vou pular aqui esse primeiro ponto e vou vir aqui no segundo. E aí, aqui, ó, eu vou subir, né? Fechei o meu ponto baixo, subir mais uma, duas correntes e vou fazer ponto sobre ponto. Vou aproveitar aqui, né, para esconder esse fiozinho aqui, para deixar ele aqui para cima, depois eu já passo, né, mais uma vez escondendo ele. Sigo fazendo ponto sobre ponto. Opa, enroscou aqui. Aqui nós vamos ter aqui 2 pontos altos, uma corrente e mais 2 pontos altos. Esse tapete aqui, pessoal, até esqueci de mostrar para vocês, mas eu pulei mais vezes de um pontinho só, ó. Por poucas vezes eu fiz com duas, né, quando o barbante era um pouquinho mais fino. E ó, aqui com duas, com uma, com duas, com uma, com duas, mas aqui, ó, por último, eu fiz, ó, 3, 4 carreiras, pulando apenas um pontinho de base, ó. Dos dois jeitos dá certo, tá? Vocês têm que prestar aí atenção no ponto de vocês, né? E na textura do barbante. Esse preto mesmo que eu tô passando aqui, ele é bem mais grosso do que esses últimos que eu usei aqui, ó. Tá? O verde aqui, ele é um pouquinho mais grosso, o rosa ele é mais grosso, mas esses aqui, ó, eles são barbantes finos. E mesmo assim, ó, ficou bom, tá? Então, é de ponto pra ponto. Aí, aqui eu vou seguir fazendo, né, ponto alto sobre ponto alto. Ó, cheguei um pontinho aqui antes, vou dar minha laçada, vou pegar aqui por trás, vou fazer o meu ponto alto relevo um pouquinho curto, tá? Pra dar uma puxadinha pra baixo aqui, essa bordinha. Sem correntinha, sem nada, pulo primeiro, no segundo, sigo fazendo ponto sobre ponto. Então, pessoal, assim vai ser aqui toda a borda do nosso tapete, tá bom? Então, é do mesmo padrão que a gente já estava fazendo. Agora, a gente vai fazer 2 pontinhos altos aqui e uma correntinha aqui no intervalo, tá bom? Eu vou completar a minha volta e venho aqui novamente com vocês. Então, aqui, pessoal, ó, eu completei a minha volta, mesmo padrão que a gente já estava fazendo, né? Não tem segredo. E aqui eu vou fechar com o meu ponto relevo e vou vir aqui na minha terceira correntinha, né? Na segunda, que a gente fez o ponto baixo, e vou puxar um ponto baixíssimo. Vou vir aqui, ó, e vou fazer um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer aquela carreirinha de picô, tá? Como aqui, ó, o espaço daqui, aqui, ficou pequeno em vista do nosso tapetão maior, a gente pode estar fazendo um picô atrás do outro ou manter lá o mesmo padrão que o outro tinha, né? Vamos fazer 3 correntes, fecha aqui no pezinho dela, né, para formar o picô, e aí aqui, ó, a gente fecha, tá? Aí, como aqui é tudo muito pertinho, a gente pode fazer assim, tá? Um pontinho aqui atrás do outro, mas sempre pulando um de base, porque senão vai ficar, né, ali meio tudo remontado, ó, tá ficando desse jeito. Fechei aqui, vou fazer mais 1, 2, 3 correntes, 2, 3 correntes, fecho aqui novamente e prendo aqui. Aqui, observe, né, que eu preciso pular um espaço para chegar até aqui. Mas daí, eu pego e nessa vez aqui, ó, eu abro uma exceção e coloco
aqui no pontinho, tá? Ó, ficou assim. Agora, eu venho dentro daquela correntinha que a gente fez, faço um ponto baixo e faço aqui uma, duas, 3 e 4 correntes. No tapetão a gente fez 5, nesse nós vamos fazer 4, tá? E vou fechar aqui. Venho aqui e prendo com um ponto baixo. Venho aqui já no primeiro e faço mais um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes, fecho aqui e puxo. Aqui, lembra que a gente não pulou ponto de base? Então, aqui a gente vai fazer a mesma coisa, a gente já vai vir aqui no próximo intervalinho. Pra ficar ali, né, com os dois lados parecidos, tá? Uma, duas, 3 correntes, prendo aqui com um ponto baixo. Agora sim, pulo um de base, venho no próximo. Uma, duas, 3 correntes, faço aqui o meu picô. Pulo uma aqui da minha base e faço aqui um ponto baixo, ó. Uma, duas, 3 correntes, ponto baixo. Opa, e aqui pulo um e venho aqui. Prendo, ó, ficamos com 4 picozinhos aqui, 4 picozinhos aqui. No tapetão a gente ficou com 5, porque a gente fez ponto baixo entre aqui os picozinhos, né? Aí, eu fiz aqui os meus picôs, venho aqui no ponto relevo e faço um ponto baixo aqui em relevo. Já pulo aqui pro meu próximo ponto, eu vou pular o primeiro, né? Venho aqui no segundo, faço um ponto baixo. Uma, duas, 3 correntes e prendo aqui. Pulo aqui o meu primeiro, né? Vou no segundo. Uma, duas, 3 correntes, prendo. Pulo um de base, venho aqui no segundo. Um, dois, 3 correntinhas. Pulo aqui um. Ó, aqui já vai dar, né, a diferencinha lá que eu falei pra vocês, ó. No caso aqui, eu vou estar fazendo meu quarto ponto e já vou estar aqui, ó, no último ponto. E aqui eu vou prender. Isso, ó, 4 correntinhas eu vou fechar. Isso depende de quantos pontos nós colocamos, né, aqui dentro do nosso tapete. E se por um acaso a gente colocou, né, aqui 2 e aqui colocou apenas um, vai dar diferença aqui também, tá? Então, a gente sempre vai adaptando aí, né, os nosso biquinho. Então, aqui, pessoal, olha, vocês sigam fazendo aí, né, espelhado, mesmo tanto que eu fiz aqui, eu já vou fazer aqui. Fecho aqui meu picô. Ali eu já fui direto, já venho aqui novamente no segundo, ó. Então, esse vai ser o padrão de toda a volta aqui do nosso biquinho. Ó, eu cheguei aqui, olha, gente, que gracinha que fica, né? Sempre tomando cuidado de fazer 4 picôs de um lado, 4 do outro, tá? E deu bem certinho, já que eu vou mostrar pra vocês. Ó, tô chegando aqui, né, na minha junção, eu vou fazer meu ponto relevo. Vou dar uma puxadinha assim no meu fio, ó. Aqui a gente subiu o pontinho aqui, né? Vou pegar na alcinha de trás, vou puxar pra frente aqui, vou dar uma alongada. Agora, eu venho aqui por trás dele, que aqui foi um ponto baixíssimo, né? Mas dá certo também, ó. Vim, peguei 2 alcinhas e vou levar aqui esse fio lá pra trás. Vou fazer uma corrente, vou alongar aqui e vou cortar aqui o meu fio. E aí, aqui, pessoal, eu vou, né, esconder esse fiozinho aqui atrás. Então, essa parte aqui, pessoal, ó, ficou finalizada. Saiu um videozinho pra vocês aí já, tá? Desse tapete aqui como inspiração pra vocês fazerem tapetinhos menores, tá?
Aqui no nosso caso, nós vamos estar fazendo a tampinha do vaso, né? Então, se você não viu esse vídeo, veja lá que eu vou falar tudo bem certinho pra vocês aqui, né? Mostrar em comparação esse com o outro tapete, tá bom? Pessoal, eu voltei aqui. Eu tive uma ideia de trazer uma coisa aqui diferente pra vocês, tá? Ó, eu vou abrir aqui a minha tampa do vaso, tá? Eu fui lá no meu banheiro, pessoal, e cortei uma fitinha da largura, né, do meu vaso. Então, eu vou colocar essa fitinha bem aqui no meio do meu tapete, que é onde a gente dobrou, tá vendo? Só que aqui, ó, eu vou puxar um lado pra vocês verem melhor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras desse lado, tá? Então, aqui também eu tenho que ver, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vai ser bem aqui, ó. Nessa e nessa, tá? Então, essa aqui é uma ideia boa para vocês se basearem, tá? Ó, deixa a fitinha aqui para você marcar. A hora que você colocar aqui o seu barbante para você iniciar, aí você tira esse barbante e amarra ele aqui desse ladinho, tá bom? E aí eu cortei uma daqui do meio até lá em cima, ó, que seria no caso, né, onde vai passar o arco do vaso sanitário. E é bem legal, pessoal, porque aí, ó, vocês podem, né, segurar aqui, ó, e ir medindo, tá? Se vocês quiserem passar o marcadorzinho, ó, porque sempre vai dar a mesma circunferência. Daqui, aqui, da maior. Aqui, observem, ó, que, né, passou um pouquinho da medida. Então, sempre que vocês chegam nessa parte aqui, vocês precisam respeitar aquela curva lá. Então, pessoal, para quem tem prática, é sempre muito simples, mas para quem tá iniciando, essas diquinhas assim que a gente dá no meio da videoaula, faz muita diferença, tá bom? Então, aqui, né, eu já sei que eu preciso atingir até o meu marrom, aqui pelo menos até aqui na metade desse amarelo, porque a nossa redinha, ela é ajustável, né? Então, a gente vai fazer ela sobrando o pontinho ali, para o que faltar, a gente vira cobrir aí, né? Com essa parte que a gente nos dá aí, né, a oportunidade de fazer uma redinha ali maleável, tá? Então, aqui eu vou fazer com a minha cor marrom, tá bom? Porque eu tô economizando o preto, ainda falta uma peça aqui desse jogo. Eu vou dar a minha laçadinha inicial, vou puxar aqui assim. E vou vir aqui, ó, a gente contou 14, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, que vai dar bem aqui. A gente fez o pontinho atrás e pegou aqui, ó, nessa parte aqui. Nós vamos pular um e vamos vir aqui nesse de cima, tá bom? Se as tampas que vocês forem fazer for menor, vocês façam aqui. A minha é grande, eu vou pegar aqui no ponto relevo, ó, que a gente fez lá nas costas dele, aqui atrás, ó. E aqui eu vou fazer, né, vou prender aqui com um ponto baixo. E vou fazer aqui uma e duas correntes, que vai ficar o tamanho aí de um ponto alto. Agora, eu vou fazer assim, pessoal, ó, eu vou sair daqui, né? Lembra que a gente pegou essa fitinha e fez aqui? Eu vou sair daqui e tenho que vir aqui, ó. Só que eu vou vir nesse aqui, ó. Se eu for no amarelo, lembra que eu falei com vocês, vai ficar assim. Então, vou vir nesse aqui do lado, ó. E a gente vai respeitar o ângulo aqui do nosso tapete, tá? Vou fazer aqui uma, duas, três, 4 e 5. Dá um pouquinho de trabalho, porque eu tô escondendo aqui, né, meu arremate, tá? 5, 6, 7 e 8. Aí eu vou dar um ponto alto, virar aqui um pouquinho. Um ponto alto que eu vou dar bem aqui. Só que eu já observei que aqui vai ser pouco, então vou fazer mais duas correntinhas, ó. Então, no caso, eu comecei com, né, 10, né? Que são uma do ponto baixo, duas, três, que dá altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, começamos com 9. Vou dar minha laçada e vou pegar aqui, ó. Só que se eu pegar lá atrás, o meu fio não é marrom. Então, eu venho aqui e pego uma alcinha dessa aqui entre o meio, ó. É o rosa lá, tá? Eu não vou pegar tudo, eu vou pegar uma alcinha aqui e vou
fechar o meu ponto alto, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí eu venho, coloco o meu trabalho aqui novamente, dou a minha laçada, ó, agora eu tenho que subir para manter o ângulo. Se eu seguir o rosa, eu vou descer novamente. Venho novamente aqui e pego aqui na primeira carreira do amarelo, aqui naquele pontinho atrás lá, ó, do relevo, tá vendo? E puxo, faço o meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ó, tô vendo que tá ficando sobrando aqui. Eu gosto que a primeira carreira fique assim para quando a tampa entrar aqui, pessoal, ela consiga ficar ali se encaixando, tá bom? Depois que eu venho fechando aqui o meu trabalho. Aqui eu já vou tirar minhas marcações, né? Porque dá certinho pra ver. Vou dar a minha laçada, ó, eu tenho que vir aqui. O rosa acabou aqui, eu vou seguir e vou vir aqui no pezinho do verde. Dou a minha laçada e pego aqui, né, um fiozinho entre aqui. Se for a mesma cor, você pode estar fazendo, né, pegando por tudo ali, tá bom? Faço mais 9 correntes. E 9. Vou dar aqui a minha laçada e vou vir aqui no amarelo, né? Ó, a gente tá seguindo esse aqui, ele ainda não acabou, é só vir pegar aqui em cima. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, 7, 8 e 9. Ó, tá assim. Vou colocar aqui, vou pegar aquele fiozinho menor e vou colocar ele aqui, ó. Ó, aqui eu já preciso começar a subir, tá bom? Então, vocês podem fazer isso ou pode fazer no olho, pessoal. É assim, a redinha, né, nesse caso que a gente vai fazer ela sobrando, ela é muito adaptável, tá bom? Nada de vocês ficarem aí com neura para estar fazendo, tá bom? Mas quem quiser saber mais detalhes, eu vou deixar o outro vídeo ali na descrição, tá bom? Então, aqui, ó, eu viria aqui no pé do verde, eu vou aqui no pezinho do amarelo. Vou abrir aqui, vou pegar um fiozinho. E vou fazer meu ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dou a minha laçada. Essa aqui é a minha reta. Eu vou um para cima, tá? Que é aqui atrás do pontinho que eu peguei. E faço. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí, eu dou a minha laçada. Aqui, no caso, seria aqui. Por este aqui, eu vou fazer aqui em cima, tá? Um pouquinho mais em cima. Eu sempre gosto, né, de comentar aqui nas videoaulas que todo trabalho, gente, qualquer artesã, qualquer professora, né, que dê aula aqui no YouTube, desde a mais simples, né, até as mais, digamos assim, famosas, né, conhecidas, precisa aí, né, da própria artesã ali reconhecer aí o seu ponto, ó. Aqui eu vou fazer uma aqui, opa, aqui, né, vou voltar a descer de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E aqui eu já venho aqui nesse aqui, ó, que a gente vai começar, né, a voltar lá, ó, porque eu já passei, ó, dá pra ver, já passei aqui, já coloquei um lá em cima, ó, e já tô descendo novamente aqui. Então, vocês vão fazendo aí as marcações de vocês, como eu disse, né, essa parte aqui é mais no olho, ver como que ficou a sua peça, independente de carreiras e tal, é importante a gente observar, né, a tampa do vaso. Aqui, e já venho aqui, ó, na mesma reta, mas aqui, tá bom? Não precisa também ser exato, como eu disse pra vocês, é tudo, né, maleável. Eu vou chegar aqui, pessoal, ó, eu tô nessa reta, eu tenho que vir até aqui nessa reta, já tô quase chegando, ó, falta 2, tá? E 8.
Aí, aqui eu venho aqui, já vou começar a contar que eu tenho que terminar aqui na carreira 14, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, ó. Já vou um pouquinho aqui pra cima, pra ali no próximo eu subir de vez, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Aí, aqui eu já venho nessa. 1, 2, 3, 4, 7, 8 e 9. E aqui já vou vir na 14ª, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e finalizo aqui, ó. Ó, então a gente fez toda aqui a nossa seleção da nossa borda. Eu pego sempre a metade do trabalho, porque eu não gosto de fazer aquela redinha bem pequenininha, tá? Na verdade, eu até gosto de andar um pouquinho mais aqui, ó, tá? Pra redinha pegar toda aquela circunferência lá. Agora que eu já fiz essa parte toda aqui com vocês, que eu marquei metade, expliquei pra vocês certinho, eu vou descer mais até aqui, tá bom? Que aí eu tenho uma redinha um pouquinho mais firme, né? E eu gosto de deixar assim. Então, eu só vou descer aqui embaixo e já venho mostrando pra vocês. Ó, cheguei até aqui, eu vou virar o meu trabalho e vou fazer 1, 2, 3 correntes para equivaler aqui o ponto alto e vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Tínhamos 9 antes, agora vamos ficar com 8. Faço um ponto alto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Faço um ponto alto aqui. Agora, a gente só vai diminuindo. Eu costumo fazer, quando eu faço essa redinha, diminuir uma correntinha por vez, tá bom? Tem gente que diminui 2 vezes com 8, 2 vezes não. Nessa aqui, eu vou de uma vez, porque eu não vou fechar no 1, tá bom? E nós vamos parar com o intervalo de 3 correntinhas aqui. Opa, 3 correntinhas aqui, ali, tá? No miolinho. Então, eu vou fazer aqui, a hora que eu chegar lá no final, eu venho pra mostrar pra vocês como que é feito ali o final. E aí, depois já vai ficar um trabalho mais automático. Ó, pessoal, terminei aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês como que finaliza. Lá eu já mostrei pra vocês como que começa a carreirinha de ida e volta aqui, né? Aí, vocês já vão conseguir fazer sozinhos, ó. Fiz aqui as minhas 8 correntes. Vou pular o ponto baixo, mais um, e aqui nesse, eu vou fazer aqui o ponto alto, tá? Quando você terminar a carreira, faça um ponto alto mais folgado. Fechei, vou fazer 1, 2, 3 para ficar o tamanho de um ponto alto. Vou virar aqui o meu trabalho e agora a gente vai começar a diminuir, né? Como eu disse para vocês, né? A gente tinha feito com 9, agora a gente fez com 8, agora a gente vai fazer com 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e vou fazer o meu ponto alto aqui. E já sigo fazendo, né, as minhas 7 correntinhas e o meu ponto alto aqui para ir diminuindo a minha redinha. Então, pessoal, a gente vai fazer essa diminuição aqui, né, na nossa redinha, até a gente ficar com 3 pontinhos aí apenas, tá bom? Então, eu vou seguir fazendo o meu, volto aqui com vocês quando eu já tiver feito aqui boa parte da minha redinha. Opa, bati aqui. Ó, pessoal, deixa eu arrumar aqui o meu fone, que saiu de novo. Eu fiz aqui as 3 carreiras, ó. Aliás, até as 3 correntinhas. Ó, aqui tá assim. Se você quiser finalizar assim, você vai fazer aqui umas 20, 30 correntinhas, prender aqui desse lado e fazer as 20, 30 correntinhas também. Eu vou dar uma enfeitadinha aqui pra ficar bonitinho, eu vou fechar aqui essa carreira última com um picôzinho, tá bom? Então, do jeito que eu estou aqui, ó, eu vou fazer um ponto baixo aqui dentro, vou fazer 1, 2, 3 correntes e vou vir aqui no pezinho, ó, e vou fazer o picô. Aqui eu vou fazer os pontos bem folgados, tá? Ó, vou prender aqui, vou fazer um ponto baixo aqui no próximo, 1, 2, 3 correntes, vou fazer aqui mais um picô, ó, bem folgado, vou vir aqui nesse próximo, faço ponto baixo, pulo pro próximo,
faço um ponto baixo, uma, duas, três correntes, mais um picô. E aqui faço mais um ponto baixo e já pulo aqui pro próximo. Então, eu vou fazer assim até eu completar essa volta e chegar aqui desse outro lado, ok? Ó, pessoal, eu cheguei aqui, ó, no meu último, tá? Aí eu fiz o picô e vou fazer aqui um ponto baixo e aqui um ponto baixíssimo, tá? E vou esticar aqui esse fio e vou cortar ele aqui. Vou puxar e já vou começar a esconder ele aqui. Agora aqui nós vamos fazer uma carreirinha de picô aqui e vamos fazer as correntinhas de prender. Eu vou começar aqui desse lado, porque esse lado ali, ele vai dar o meu lado correto da peça, ó. Vou prender aqui com um ponto, com a minha laçadinha inicial, perdão. Vou vir aqui no pezinho, ó. Aqui bem no pezinho e vou prender aqui também com um ponto baixo. E já vou fazer o picô. Vou esconder aqui no meio esse fio, duas, três, e fecho aqui o meu picô. Agora eu ponho esse fiozinho aqui pra frente, opa, e fecho o meu picô. Ponho aqui dentro, ó. Aqui ficou curtinho, então já vou pular no próximo ponto aqui com esse picôzinho aqui, né? Três, prendo aqui o meu picô. Aqui eu vou colocar aqui dentro, senão vai ficar muito esticadão aqui, né, o trabalho. Uma, duas, três correntes, mais um picô. Pulo aqui no próximo. Agora não vou fazer dois pontos baixos no mesmo, já vou fazer o meu outro picô. Pulo aqui no próximo. Uma, duas, três correntes, picô. Já pulo aqui no meu próximo. Três, aqui novamente. E sigo fazendo assim até eu chegar ali aonde tá, né, a minha quininha aqui do meu tapete, ó. Já vou pôr aqui dentro, assim. Bati aqui. Uma, duas, três e faço aqui o meu último picô. Eu tô dentro daquela última argolinha aqui. Aqui, pessoal, eu comecei aqui, lembra? Eu vou fazer aqui um ponto baixo. Fiz aqui o meu um ponto baixo, ó, ficou assim. Aí agora aqui eu vou subir aqui 25 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Vou esticar, eu vi que ela passou aqui dessa metade, já tá bom o tamanho e eu vou cortar aqui. E vou deixar aqui essa pontinha aqui, caso eu queira pôr uma pérola, tá? Aqui desse lado, para não ficar do avesso, nós já vamos começar das correntinhas, tá? Eu vou fazer aqui a minha laçadinha, vou prender, e aqui eu vou tá fazendo. E agora aqui, pessoal, opa, eu já vou começar com as 25 correntinhas. Ó, fiz as 25 correntinhas e vou prender aqui no pezinho, onde a gente fez aquele ponto. Prendo com um ponto baixo, ó, já ficou, né, do mesmo jeitinho que aqui. E aí, aqui eu já começo a fazer aqui os meus picôs, até eu chegar ali do outro lado, ó. Já vou prender aqui dentro, vou esconder esse fio aqui junto, uma, duas, três. Vou fechar aqui o meu picô com esse fiozinho aqui no meio, porque daí eu já abaixo ele aqui novamente, ó. Assim. E vou seguir fazendo, pessoal, do mesmo jeito que a gente fez do outro lado lá, desse lado aqui, ok? Fazendo os meus picôs até chegar lá no final. Ó, tô aqui no meu último picô e aqui tô no meu último, né? Eu não vou fazer aqui, eu já vou prender aqui
tudo junto para ficar firme aqui. Vou apertar e vou fazer aqui uma corrente e já vou serrar aqui, né, o meu fio e vou, né, arrematar ele aqui por trás desses pontos baixos aqui, tá bom? Eu venho aqui e puxo ele aqui pra trás. Eu gosto de passar, às vezes, 2 vezes no mesmo lugar assim, ó, pra ele ficar mais cerrado, tá? E aí, eu venho escondendo aqui por baixo, né, desses aqui. Você pode pegar uma agulha de tapeceiro, que é bem mais fácil. Ó, o meu eu escondi um pouquinho, depois eu vou pegar minha agulha e vou esconder ele por mais tempo, né? Então, pessoal, ficou prontinha aqui, né, a nossa redinha, ó. Vai ficar amarrado aqui a pontinha, a gente até estica depois que amarra, porque o trabalho vai laceando um pouco, né? E aqui vocês podem estar colocando uma pérola, ou pode estar deixando assim, né, meio rústico, né, o trabalho porque ele é um trabalho assim mais, né? E olha que gracinha que fica esses detalhes aqui, né, pessoal? Bom, gente, essa foi a videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tentei, né, explicar e passar o máximo que eu pudesse aí para vocês aqui, né, do que eu tenho, né, sei, né, de crochê. Eu espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula, tá bom? Vai ficar aqui no final, né, desse vídeo aí, as outras videoaulas, perdão, para vocês estarem acompanhando aí, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Um beijão e até o nosso próximo vídeo.